que faço o que eu gosto, que sempre lutei muito para conquistar meus sonhos e chegar, né, aonde eu estou. Mas a voz é a mesma. Eu nunca forcei para falar assim assado, não. Então hoje, quando eu chego em algum lugar, às vezes a pessoa nem me vê, mas aí eu falo, e você Você era da ali. rádio, né? Essa espontaneidade que o rádio tem é meio que tolhido, né, na TV, porque você tem que ter, né, saber onde você vai Tem as se regras, impor, né? tem as regras. Nesse aspecto, eu tive que trabalhar muito a questão da dicção, Uhum. sabe? De tirar o FM. Poderia ter sido diferente. Ah, e o meu futuro. Não, eu sou. Talvez eu tenha, com a maturidade, entendido que o viver é o aqui e agora, é o hoje. E aí, meu povo, começando aí o 13º episódio do MoraCast. Eu tô muito feliz hoje, viu? O MoraCast está recebendo personalidades incríveis de Caruaru, mas também de uma região, né? E personalidades do rádio, da televisão. A gente vem aí com a segunda temporada que vai mostrar outras coisas interessantes da nossa região, mas por hoje, a pessoa que eu estou recebendo aqui no meu MoraCast é super incrível. Eu admiro ela sabe disso, trabalhamos junto na mesma empresa e claro que está completando agora 30 anos de rádio. Eu estou falando de Aline Souza. Seja muito bem-vinda. Que prazer, hein? Poder estar aqui, compartilhar com você de momentos, de histórias. Estou muito feliz, de verdade. Que Que bom. prazer. A Aline sempre foi uma querida do rádio, né? Assim, eu admiro a Aline pela a personalidade, tem e o caráter dela que é fantástico. O que você vê a Aline na televisão, ela é muito mais pessoalmente. Oh, meu E Deus. hoje a gente vai ficar sabendo um pouquinho mais de quem é a Aline Souza. Conta um pouquinho da tua história. Quem é a Aline Souza? Aline Souza é uma mulher batalhadora que sempre correu muito atrás dos sonhos, que sempre buscou. Assim, eu fui muito abençoada, na verdade, né? Porque muitas pessoas acabam buscando no decorrer da vida se encontrar, né? Achar o caminho ou fazer alguma coisa que você gosta e eu fui encaminhada naturalmente para isso. Então, assim, eu sou uma mulher que faço o que eu gosto, que sempre lutei muito para conquistar meus sonhos e chegar, né, aonde eu estou. E assim, mãe de 2 filhos, apaixonada pela vida. Enfim, sou eu Que essa bacana. pessoa. Muito bom. Aline, e o rádio? Como é que aconteceu o rádio na tua vida? Me fala. Olha, foi tão interessante. Eu estava na escola ainda, na época do ensino médio, né? Era segundo ano, primeiro ano, na verdade. E aí eu tinha decidido fazer magistério porque a gente tinha ciências sociais na época, que era o científico lá, Sim. e tinha o magistério. Eram as duas opções de fazer ensino médio, que era quase que um curso que você saía é um curso profissionalizante, que aí você saía com habilidade para ensinar de primeira a quarta série. E aí, em Gravatar, lá no Devaldo Borges, eu fazendo esse curso, eu sempre gostei de ler, de falar, sempre fui muito falante, né? E aí, na própria aula, eu participava muito e eu gostava muito de ler. Quando tinha qualquer coisa para ler, Aline, lê aí. E numa dessas oportunidades, a gente foi apresentar o Dia do Folclore, em agosto, Uhum. né? Dia 22 de agosto, o Dia do Folclore. E aí, a professora da matéria pediu para que a gente se unisse e fizéssemos um teatro em frente da Casa da Cultura, com um carro de som, para que a população, a comunidade, né, da cidade pudesse ver e ouvir essa apresentação. E aí, quem vai apresentar? Aline. A Aline. E aí as meninas se reuniram para cada uma ter o seu papel ali, representar o folclore de alguma maneira, e eu narrava essa apresentação. E por coincidência, nesse dia, tinham 2 pessoas de rádio. Uma pessoa que era da rádio, na época, Serra Negra, Certo. né? Que nem era a rádio Serra... Era Serra Negra na época mesmo. Que era Deto Oliveira. Não sei se você lembra de Deto. Lembro, sim. Figura, né? Gente boa. Deto era da Serra Negra e Edjane era secretária da Rádio Vale do Ipujuca em Gravatá. Em meados de 91, 92, né? 91. 1991, foi ontem, hein? Uhum. E aí, nessa apresentação, quando a gente terminou, aí Edjane e, coincidentemente, Deto, porque tu não faz um teste pra rádio e a tua voz é bacana? Você tá louco? Eu
não sei fazer rádio. Que história é essa? Aline, vai, tu tem potencial, não sei o quê. Eu sei que eles me aperrearam tanto, eu acabei não vindo para Bezerros, porque era muito mais distante e tudo mais, mas aí fui. Edjane acabou me conquistando e eu fui para a Rádio Vale do Ipujuca. Quando eu cheguei lá, me deram o Journal Express, né? Olha. O jornal cortado lá, para que eu fizesse fofoca, o horóscopo do dia, isso era característico, porque era uma rádio AM. Aline, lê aí. E umas informações de jornalismo eu acabei lendo e passei nesse teste. Que bacana. O gerente me chamou e disse, Aline, eu adorei tua voz, eu acho que tem tudo a ver. E eu queria te dar um programa à noite para você apresentar, que era o A Noite é Nossa. E um programa de 1 hora só, de 8 às 9, para você ficar lá, interagir. Sérgio Baracho, que eu acho que é da Nazaré FM Sim. hoje em dia, trabalhava na Rádio Vale do Ipujuca. Você fica com o Sérgio te orienta. Meu Deus, eu lembro que eu escrevi o prefixo da rádio, o que é que eu ia falar, não sabia nada. E Sérgio ficou no primeiro dia comigo. Rádio AM, a gente sempre trabalha com operador, né? O operador lá, tudo mais. E eu fiquei, assim, acho que um mês e meio. E fui gostando, né? O pessoal foi escrevendo cartas, minha gente, na época. Ai, Aline, manda essa música, não sei o quê. E aí eu fiquei. Só que, depois de um mês e pouco, ele disse assim, Aline, ó, eu amei e tal, mas eu não tinha ganhado nada ainda, né? Mas eu não tenho condições de te contratar agora, porque a rádio está em baixa, então não vou ficar. Porque eu faço magistério, precisava estudar para poder deixar as matérias em dia, então não vou ficar. Só que na rádio tinha uma pessoa que fazia parte esportiva, narrador esportivo, que era o Josias Teles. E o Josias Teles tinha um serviço de som no terminal rodoviário de Gravatá. Eu lembro. Aí, Aline, vem pra cá, para o terminal rodoviário, chama-se Rodossom. Tu vai anunciar a chegada dos ônibus, né, que vão passando por lá, e é uma programação de rádio. Eu tenho um menino que faz de manhã, eu precisaria que você ficasse à tarde. Só que eu ensinava particular, para ganhar uma graninha, né, já que eu fazia magistério. Eu disse, Josias, não dá, porque eu acabo fazendo esse extra, né, esse dinheirinho, eu não trabalhava, e aí não dá. Ele disse, quanto é que você ganha na época? E aí eu falei, ele disse assim, eu dobro o valor para você vir. Nossa! Aí, opa! Abriu os olhos. Já gostei. E aí eu disse, espera aí, deixa eu falar com as mães dos meninos, se elas me autorizarem, eu vou trabalhar no serviço lá do terminal rodoviário. E acabou que as mães disseram, vai, Aline, é uma oportunidade, e eu fui. Legal, Aline. Aí eu fiz durante meses, lá no serviço de som do Josias, anunciando os ônibus. E tendo programação normal mesmo, de rádio, pedido de música, de quem passava no terminal. E foi chamando a atenção das pessoas, né? Alguém ia lá na cabine e dizia, quem é essa menina que tem a voz bonita? Voz sensual. Me achando. E aí, a partir daí, teve um curso de noções de jornalismo e telejornalismo em Caruaru, no ano de 92, no início do ano. E aí juntou uma turma que fazia radialismo em Gravatá, inclusive o Josias. Aline, vamos fazer. E quem fez esse curso em Caruaru? Na época foi Jeremum, Cid Henrique, deixa eu lembrar mais. Hélio Charles. Hélio Charles, era a galera da 98. Da Metropolitana. Da Metropolitana. Metropolitana. E aí eu vim fazer o curso, amei, né? Prazeres Barbosa, dando técnica de dicção, de interpretação. Eu amei o curso. Super completo, a gente fazia teste de vídeo e tudo mais. E quem se destacasse, na época, ia ganhar um estágio na TV Pernambuco. Olha. E aí eu lembro que no decorrer do curso, no finalzinho, os meninos me chamaram. Eu tinha o quê? Acho que 15, 16 anos. Aí chamaram o Josias e disse, Aline, a gente gostou muito do vídeo de Aline, queria levar ela para a TV Pernambuco. Mas o estágio, para fazer um estágio, mas não é remunerado. Tem como você ficar, Aline? Eu disse, não tem. Você não tem nenhum familiar em Caruaru? Não tenho. Então, não dá, era inviável, né? Uhum. E aí não fiquei com estágio na TV Pernambuco na época, mas fiquei estagiando na Metropolitana nos finais de semana, porque aí eu não tinha experiência nenhuma de mesa, e FM você tinha que fazer mesa. E então eu fiquei nesse estágio e os meninos disseram, Aline, eu vou te colocar, porque você não tem experiência, de meia-noite até as 6 da manhã do sábado. E aí, na época, eu falei com meu pai, com a minha mãe, não vou soltar você com uma idade dessa em Caruaru para fazer estágio. Os meninos, não, mas a gente manda um táxi, levar ela para o terminal rodoviário, nanana. Enfim, não fiquei. E aí, quando eu terminei o curso, eu já fui convidada pela Gravatá FM a ficar tirar as folgas, né, do pessoal. E eu fui conquistando e galgando isso
né, ao longo de 13 anos, a minha carreira como radialista em Gravatá. É Eu interessante. falo muito, hein? Fala, mas é radialista. Radialista é isso. Se dar pano para manga, que a gente fica até amanhã. Né? A gente vai. Mas, Aline, vê, tudo que você passou assim me remete verdadeiramente a histórias que até o Moreira viveu também aí na época da Agreste FM e outras emissoras. Para um homem, para nós, ter essas aventuras do rádio, correr atrás dos nossos desejos, das nossas vontades, para um homem é bem mais fácil, querendo ser. Não, mas é verdade, né? mas é verdade. Mas e para você naquele tempo? A gente não tinha muitas mulheres no rádio, eram poucas. Por exemplo, na Metropolitana tinha a Luciana Ávila, na época. Né? Na Liberdade eu não lembro. Mônica Santana, eu acho que tinha também. Isso mesmo, Mônica. Era que eu não sei nem por onde anda a Mônica. Está agora em João Pessoa. Foi a última informação que eu tive. É que ela estava em João Pessoa, ela é diretora de uma televisão. Por exemplo, em Gravatá nós não tínhamos radialista, né, feminina, não tinha. Tinham pouquíssimas. Tinha algumas, mas FM... Em Cupira tinha... FM era pouquíssimas. Esqueci o nome da radialista de Cupira. Esqueci o nome dela, rapaz. Depois eu me lembro. E aí, quando eu cheguei na Gravatá FM, obviamente, você vai aprender tudo, né? É verdade. Eu lembro que quando eu vi aquela mesa cheia de botão, uma mesa a pé, você lembra? Sim. Gente, eu disse, não vou dar conta. E aí, com uma semana... olhando e tudo aquilo, aí acabei dominando a mesa e foi uma experiência. Você faz rádio no interior, a experiência que você ganha é incrível, porque você faz a mesa, você faz a locução, você coloca as músicas, você programa tudo, você faz gravação de estúdio, você edita. Então, a Gravatá FM foi uma grande escola, sabe? De começar a fazer vivo, de ir pra rua, de começar a fazer as festas, né? São João, Carnaval, que a gente cobria. E aí já é um start, né? Para TV. Coincidentemente, na época, a gente fazia vídeos para a prefeitura. Tinha uma produtora de vídeo. E aí a gente foi chamada para apresentar numa bancada, como um jornal mesmo. Eu e o Cleito Azevedo, na época. E nós fazíamos o vídeo ação. Olha. Gente, tem uns vídeos... Eu com o cabelo todo montado, uma maquiagem pesadíssima. Eu morro de quando eu vejo nessa época os vídeos. Mas assim, gente, ali é a minha história. Eu acho incrível. Eu tenho medo, porque eu tenho muito material também. Eu tenho medo de que um dia isso venha à tona. Não, mas já veio, inclusive. Já? Meu Deus. Os meninos tiveram acesso aqui na época, agora, né? A Aline, como era diferente. A voz, assim, totalmente, né? Sem... minha gente. Mas assim, me orgulho daquilo. Eu não me orgulho, não. Eu me orgulho. Ali foi o pontapé para que... Eu posso até me orgulhar não, do momento, não, mas... Foi bacana. Olha, eu estava até conversando... Não tinha TP, não. Tinha, não. Era um papel, assim, que a gente lia. As dálias. Eu estava conversando até esses dias com o Fran, na televisão, na Sim. TV Jornal, e ela me dizendo, Moreira, tu depois de 2 meses que a gente estava junto aqui na televisão, foi que tu viesse se lembrar de onde que eu te conhecia. Eu digo, ele é desligado. Mas eu lembro de você, daquela gravação que você fez na Movie, que você estava com aquele cabelo chapado, com aquele blazer marrom. Você lembra disso? E a camisa, a gravata era vermelha. Ela lembrou disso? Lembrou. Acredito. Eu disse, amiga, esquece isso, pelo amor de Deus. Veja. Mas eu acho bacana, Moreira, é a nossa história que está lá registrada. E vê, quando eu olhei em 92, essas imagens ali, 93, eu disse, minha Nossa Senhora, olha o quanto aquilo foi importante para hoje. É verdade, né? Não tenho dúvida. Eu digo, você me respeita, viu, que eu sou dessa época. mas é muito bacana, né? Essas lembranças, elas fazem tão bem a gente, né, Aline? Demais. Porque as pessoas veem a Aline na televisão, fazendo reportagem, apresentando programa, apresentando jornalismo, a vida que ela tem, o corre-corre, os seguidores, Sim. ao qual você tem um carinho, um respeito tão grande pelos teus seguidores, que a gente vê o carinho, e que assim, para a mulher no rádio, se torna até mais fácil, né? Porque vocês têm um carisma maior, então aquelas pessoas que, os homens carentes, eles adoram ver a Aline, um abraço para você que está em tal bairro, então para eles é tudo. Sim. E tua experiência no rádio com relação a isso?
Com relação a essa vivência, o assédio, como foi? Foi muito tranquilo, incrivelmente tranquilo. Lógico que sempre tem um engraçadinho que às vezes quer, né, soltar uma... Mas eu sempre tive, eu não sei se é a sorte ou se eu conquistei isso mesmo ao longo do tempo, esse respeito, né? Eu lembro uma vez, Bruno vai lembrar, Bruno ligou pra mim, eu trabalhava à noite, na Liberdade na época, né? Já estava em Caruaru? Já estava em Caruaru. Eu trabalhei 13 anos na Gravatar e num dado momento, é incrível, né? Porque eu já tinha no meu pensamento assim, nossa, que deu, né? Já foi, já conquistei meu espaço aqui, eu quero mais. Né? Eu sempre tive essa coisa de vislumbrar novos ares. Eu lembro que eu passei uma vez vindo a Caruaru, vinha esporadicamente, passei na frente, olha o pensamento, hein? Positivo. Passei na frente da Liberdade, eu disse, um dia eu vou trabalhar aqui. Também, sempre penso assim. É tão fácil a gente falar positivo. Um dia eu vou trabalhar aqui. É. Olhei pro prédio assim, e eu, né? Decretou. Vislumbrei, eu decretei. E aí, num dado momento, eu estava à tarde, porque eu passei por vários horários e nessa época eu fazia faculdade e eu trabalhava à tarde, porque era mais viável. Eu tinha filho, na época já tinha Antônio Lucas, e aí eu ficava, obviamente, um horário de manhã e à tarde eu fazia rádio, à noite ia para a faculdade. E aí, à tarde, sem, assim, pretensão nenhuma, o telefone toca. Alô, Rádio Gravataí FM, Aline, boa tarde. Boa tarde. Olha, da Liberdade. Eu ouvi o seu programa, achei muito bacana a voz. Manda o piloto pra mim. Isso é brincadeira, né? Não dei muito valor, mas anotei o e-mail. Fiz o piloto no mesmo dia, com aquilo que eu sabia para o pessoal fazer. que não sabe. Isso, piloto é como se fosse gravações para mostrar um pouco do que você faz, né? Quem é a Aline? E aí eu fiz o piloto e enviei no e-mail que ele me enviou no mesmo dia. E na quarta-feira até Carlos Farias, que agora é diretor da... Sim. De onde? Lembra? Carlos Farias foi diretor Foi da... diretor da Liberdade, mas ele tá agora na Mandacaru, não. Não, era da Mandacaru. Sim. Hoje, eu não sei mais por onde ele tá. Não lembro, mas Não você... lembro. Beijo, viu, Carlos Farias? Carlos Farias. E aí, Carlos ligou pra mim na quarta-feira, disse, Aline, você mandou o piloto? Aí eu, mandei segunda-feira. Aí, veja aí se está no spam, na lixeira, alguma coisa, mas eu mandei. E aí, quando ele ouviu, ele me retornou, disse, você pode vir domingo aqui conversar comigo? E com o Ivan, eu digo, posso. Chamei minha mãe e meu pai, viemos a Caruaru no domingo, 9 e pouquinho da manhã, sentei na mesa com o Ivan e com o Carlos Farias e a gente acabou decidindo que eu ia trabalhar à noite, de 8 à meia-noite, na Rádio Liberdade. Aí eu lembro que o Ivan disse assim, Aline, tu vai deixar 13 anos de Gravataí FM? Sério? Eu digo, sério? Por que não? Vai ser desafiador pra mim, né? Porque eu vou deixar minha família, vou vir pra cá, mas assim, eu venho. O coração estava pedindo isso, achava que era uma grande oportunidade. E aí eu vim e trabalhei de 8 à meia-noite durante 11 anos na Rádio Liberdade e, coincidentemente, voltando... Olha, vê como a vida é, né? Eu comecei a fazer A Noite é Nossa lá na rádio em 91, na Vale do Ipujuca, e voltei depois de 13 anos a fazer o A Noite é Nossa na Liberdade, um programa que já era consolidado. E depois a gente colocou o Encontro Marcado, que foi um sucesso, gente. Até hoje eu encontro as pessoas, Aline, eu namorei muito ouvindo você, lendo mensagem, tocando música romântica. E passei 11 anos na Liberdade, uma grande faculdade, uma grande escola, grandes amigos, sabe, que encontrei lá e tenho até hoje. E aí só saí de lá quando eu recebi uma ligação para vir para jornal. Mas vamos embora, vamos ainda permanecer no rádio. Vamos. No rádio, a Aline, quando eu saí da Rádio Liberdade, aliás, muitos dos radialistas daquela época, nossa época de ouro, Sim. do rádio de Caruaru, saímos da Rádio Liberdade e entrou a Aline em um outro grupo. E que esse grupo deu conta, segurou a onda da era do ouro do rádio de Caruaru. Hoje eu vejo essa questão do rádio de Caruaru um pouquinho apagado. Não estou discriminando ninguém, pelo amor de Deus. Mas assim, nome como Aline Souza, que até hoje, né, você saiu do rádio FM. Gente, faz 8 anos já. E as pessoas parecem que elas te escutam ainda hoje. Sabe o que é interessante? É a voz. Porque assim, eu entendo que eu fui de uma época do rádio, e você também, que as pessoas forçavam para falar bem, desse sabe, jeito, bem impostação, assim, né? impostação de voz. E aí, quando eu cheguei e já era o meu estilo, obviamente que a gente tem uma dicção diferenciada Sim. de rádio que a gente tem que dar um brilho na voz. Mas a voz é a mesma. Eu nunca forcei para falar assim, assado, não. Então, hoje, quando eu chego em algum lugar, às vezes a pessoa nem me vê, mas aí eu falo, você era da rádio, né? Aí isso me encanta, sabe? Que assim, é uma marca que a gente deixou,
né, É com a as nossa história, pessoas. né? É a nossa história. A nossa história. E Isso é muito bacana. eu acho tão bonito, porque assim, a gente quando falava no VU e tudo mais, dos nossos rádios, das nossas emissoras que nós passamos, a gente sempre utilizou a mesma voz que a gente usa Fala no dia a dia, no dia a né? dia. É. Então não teve muito aquela coisa de ser aquele radialista que falava no rádio impostando e que depois estava rouco. Só trabalhava uma semana, vivia mais doente do que são, né? Porque ficava impostando Porque voz. você força, né, de alguma maneira. Demais. Sim. E hoje você vê a Aline Souza tanto na televisão, mas com a mesma delicadeza e sutileza dessa voz linda e maravilhosa que eu escutei tanto na Rádio Liberdade. Escutava, Oh, sério? escutava Ai, que bastante. bacana isso. Tivemos a presença da Aninha Marques aqui no podcast. Gente, a Aninha é uma delícia. E ela te adora. Ela disse que você Ave foi Maria. inspiradora dela. Aninha tem essa coisa desse dinamismo, né? Ela sempre foi do rádio Pra mais frente, voltado pro elétrica. pop rock, elétrica. Tem uma, sabe, ela tem uma energia, Aninha, que eu fico louca nela, sabe? Ela apresenta bem, ela faz rádio bem. A vibe ela dela é muito positiva. Mas em falar em inspiração, quem inspirou a Aline Souza pro rádio? Acredita que não tinha um referencial, Não? eu não tinha uma referência feminina. Não, juro que não. Caramba. Quando eu avalio assim a minha história, eu começo a ouvir as pessoas, não tinha alguém que eu me inspirasse. Porque eu via muitos locutores masculinos. Não tinha aquela referência, sabe, daquela voz que eu dizia, caramba, eu quero... Primeiro que eu nunca tive pretensão de ser, eu quero ser isso quando eu crescer, eu vou ser isso. Não, foi uma coisa muito natural, assim, eu acho que é um presente de Deus. Além de você vai com esse objetivo de comunicar. Então, assim, não tem sinceramente não. Obviamente que eu encontrei grandes apresentadoras de rádio no decorrer. Cara, como é bacana. Mas na minha época mesmo, no começo... Te juro por Deus, não teve ninguém que eu pudesse me inspirar, assim. Caramba, que legal. É. Então você se fez, já entrou no rádio e já fez a própria Isso. Aline Souza para ser Isso. definitiva aquela pessoinha. Eu acho que eu não tinha nem essa pretensão, Moreira, na verdade. Assim, foi indo de maneira natural. Né? Eu fui me encontrando. Eu sempre achei que a gente tinha que ter a nossa própria identidade. Então, por isso que talvez eu nunca busquei ouvir para não imitar, para não fazer igual. Eu queria ser eu mesma. O meu jeito, a minha maneira de fazer, sabe? E acho que intuitivamente, não foi uma coisa pensada, digo a você de coração, aconteceu. Mas não tinha assim nada que eu pudesse assim copiar na época. Momentos a gente sempre teve, porque a gente ficava 4 horas no estúdio de rádio presos. 4 ou 6, né? Era, 4 ou 6. 4 ou 6. Ou 8, né? Não, nunca cheguei a... Eu já cheguei. Eu até cheguei a mais, porque eu fazia AM e FM. Na FM, aqui em Caruaru, eu já cheguei, que eu trabalhava na Liberdade, eu pegava de meia-noite às 5 da manhã. Nossa. Era punk. E às vezes, a pessoa que era para chegar no horário, que ele vai saber Atrasava. quem é, era para ele chegar de 8 horas, Gente. porque tinha uma parte gravada, Render é complicado. entendeu? Nossa. E ele só chegava de 9. A Então gente- quer dizer, Você acredita? meia-noite às 9. Meu Deus, eu sempre fui muito cuidadosa. Hoje eu cheguei bem antes. Eu acho que pontualidade é respeito a quem te convida. Você tem muito respeito, viu, amiga? Sério, eu prezo muito por tem isso. muito respeito, deve ser. E no rádio a mesma coisa. Gente, pelo amor de Deus, o colega tá lá. Eu tenho que render ele. Eventualmente, pode acontecer. Você passa mal, você tá numa situação ali, né? Que foge ao seu controle. Mas eu nunca gostei de atrasar. Primeiro que todo mundo ia saber que eu atrasei, né? Desse jeito. É. Não tem pra onde correr. O mundo todo. Peraí, mundo ali não todo. chegou ainda. Mas eu sempre fui muito cuidadosa nesse aspecto, né? De respeitar o meu colega de trabalho. Verdade. Mas ela é isso mesmo que ela tá falando pra você, viu, pessoal? Ela é desse jeito, é um doce trabalhar com ela. Meu Deus. É muito fantástico. Assim, eu gosto muito da Aline. A gente se encontra muitas vezes na mesma emissora. Somos de núcleo diferente, Sim. mas sempre que a gente se encontra pelos corredores, é festa. E a gente sempre teve essa afinidade, né? Sempre teve esse Mesmo sem respeito. trabalhar na mesma empresa. Desse jeito. Mesmo antes mesmo de ter um contato maior, a gente sempre Lhe se convidei, identificou. lhe convidei uma vez para Sim, trabalhar na televisão. Antes de nem pensar em É trabalhar em verdade, televisão. porque eu já sabia do potencial dessa moça. Mas não dava para conciliar na época, Foi né? verdade. Não dava. Mas que, claro, eu disse, se não for dessa vez, quem Vai sabe ser no futuro. Uma próxima Né? oportunidade. E independente se Moreira for diretor ou não, mas o que me deixa feliz é que eu quero ver os meus amigos super bem Que e massa. muito felizes. Isso é né? bom, isso é bom.
Nesse espaço que a gente tem de 4 ou 6 horas ou até 8 horas no rádio, você, Aline, me conta uma vivência, me conta um fato irônico dentro do rádio, no teu espaço, no teu horário. Gente, irônico, engraçado. Sim, Uma situação engraçada. engraçada. Deve ter várias. Ai, gente, agora me fugiu a memória, assim. Eu tenho uma situação interessante. Você falou da questão a pessoa vai e canta, né? Não. Não. Nunca tive essa coisa. Mais uma vez aconteceu um fato interessante. Eu tava à noite e a pessoa ligou pra mim. Aí, alô, eu disse, alô, Aline, Rádio Liberdade, boa noite. É Bruno. Eu disse, oi, Bruno. Aí ele disse, Aline, você tem uma colher? Aí eu, Oi? Colher? Como assim? Não, porque eu estou dando sopa. E eu ri muito. Eu disse, como assim, menino? Aí ele, eu tô brincando. E acabou virando um grande amigo. Mas assim, situação inusitada, não lembro assim de ter acontecido ou ter caído da cadeira. Sempre acontece uma coisa, né? Sempre acontece. Sempre acontece de derrubar um choque. equipamento. Não, nunca. Não? Não, Legal. que eu lembre não. Coisa boa. Menos mal pra você, né? Não lembro de ter uma dor de barriga e não poder entrar. Não lembro, assim, de nada inusitado, engraçado, não. Na Rádio Liberdade, então tu alcançou Cocal. Não. Não Alcançou Cocal. Não. Cocal era uma figura bem pitoresca. Acho que era um Não. patrimônio da Rádio Liberdade, que sempre trazia essas anedotas, essas pérolas do rádio pra gente que estava trabalhando geralmente à noite, né? É porque à noite, gente, É tem muita história. Muita história, né? Mas, Aline, dentro do rádio, a gente sabe que, assim, muita gente imagina você de uma forma diferente do que você é real, porque antigamente, hoje não, hoje está mais moderno. Exatamente. Todas as rádios têm câmeras. No passado, o que é que as pessoas achavam? Quem era a Aline? Como que era a Aline Souza? É engraçado. A gente fazia um programa que era à noite, que a gente ia para casa do ouvinte. Chamava-se Liberdade em Sua Casa. E aí, nós saíamos para ir para casa das pessoas e virava uma festa, gente. Porque quando a gente chegava, tinha docinho, tinha salgadinho, tinha um jantar, às vezes. Era uma loucura, sabe? Aí a vizinhança vinha, a gente fazia uma festa. E numa dessas saídas para a casa da pessoa, chegou uma vizinha e ela parou, assim, na frente da casa e ficou me olhando. Como se estivesse assim, peraí. Quem é ela? Será que é ela mesmo que eu tô pensando? E ela ficou me olhando e ficou me olhando. E aí, Tequinha, o nome dela lá de Santa Rosa, minha ouvinte até hoje, tá? Um beijo, Tequinha. E aí, Tequinha ficou me olhando assim, sabe? Ela baixinha. Daqui a pouco, quando terminou o programa, ela chegou junto, aí disse assim, me diga uma coisa, é você que é a Aline? Eu disse, sou. É verdade que você é a Aline? Aí eu, sou. Ela disse, menina, eu pensei que você fosse uma negona. Nossa. Bem autona por causa da voz. Ai, que pena que eu decepcionei você, Tequinha. E ela deu risada e ficou até hoje minha ouvinte, minha amiga, quando a gente encontra uma festa. Né? Uma senhorinha fofa. Mas aí teve esse fato inusitado. Assim, com os meninos aconteciam mais. Eu os meninos acho... faziam aquela... Porque as pessoas criavam aquela ilusão, Aquela ilusão. Né? Pra gente, pra nós homens que trabalhávamos na emissora, no rádio, pra você ter ideia, Moreirinha sempre teve o mesmo chassi, né? Esse perfil finíssimo finíssimo, dele. né? E um belo dia, a gente sempre conversava com muitas pessoas na madrugada, porque eu trabalhava de madrugada, e quando não era coisas assim que, tipo, vou abrir um parêntese, teve uma vez que eu estava no ar, acho que era 2 ou 3 horas da manhã, e liga uma mulher pra mim, ela dizendo que eu havia chamado ela por Deus. pensamento. Nossa. E que ela tinha um recado pra me dar. Sabe que eu tremi, né? Quem é que vem de lá? Quem é que vem de lá? 2 horas da manhã, eu sozinho na rádio, o prédio todo meu, né? E ela disse tudo que estava acontecendo na minha vida. Sério, Moreira? Sério. Não, nunca aconteceu isso comigo, não. E eu fiquei com muito medo, né? E aí eu desliguei o telefone. Aninha, eu tô contando isso pela primeira vez no rádio. Eu desligava o telefone não desligava, porque era aquele telefone antigamente, né, que a gente colocava nos dentes, né? E desligava, pronto, acabava. E ele ficava ligado o tempo todo. Agora você me lembrou de um fato. Olha aí.
Agora eu lembrei de um fato que aconteceu na Gravatá FM. Manguinha, que era o vigilante, a segurança, né, que ficava à noite no rádio lá para atender a recepção. A gente trabalhava. Quem conhece Gravatá sabe que a rádio Gravatá fica no alto do Cruzeiro. Conheço. E para subir você passa pelo cemitério. Sim, Tá? já fui lá. E eu subia. Nessa época eu trabalhava à noite, até meia-noite. E aí, Manguinha, muito sem vergonha, para me fazer medo, ele vestiu acho que um lençol, alguma coisa. Se cobriu com esse lençol. O estúdio tinha a porta e tinha a bancada, né, da rádio. E ele, Moreira, fez o favor de levantar com aquele lençol na minha frente. Eu quase que morro de medo. E depois ele, na maior resenha, rindo. Pronto, foi o fato inusitado que aconteceu. Que eles, por brincadeira deles, né? Para tirar onda. Porque sempre tem um engraçado. Verdade. Né? Foi a única coisa, assim, que eles me fizeram muito medo por conta dessa situação. Mas, no mais, tranquilo. E depois, voltando ao assunto, eu a conheci pessoalmente. Sério? Sério. Nossa, deve ter sido bem interessante, né? Foi, assim, para mim foi impactante, porque ela me contou toda a história, ela me contou que realmente eu havia chamado ela, que ela ficava altas horas na madrugada com depressão, com algum problema, tudo mais. E ela disse que me viu na cabeceira da cama dela chamando ela. Nossa. E assim, não é mentira, né? Tudo mais, porque depois ela faleceu. Depois de muito tempo. E vocês acabaram tendo contato durante A gente ficou amigo, ela sempre ligava para mim à noite, a gente batia um papo bem bacana. Porque a gente conquista amigos no rádio, né? Eu tenho amigos até hoje. Eu ajudei de alguma forma, Sim. né? Ela melhorou, se curou, tudo mais. E depois eu fiquei sabendo que ela foi fazer uma cirurgia. E na cirurgia, ela não resistiu e faleceu. Sim. Mas assim, para mim foi punk, porque eu passei na casa dela e vi que a casa estava à venda. E foi quando eu perguntei, aconteceu alguma coisa com fulano? Ela não mora mais aqui. É punk. Essas histórias do rádio. Mas incrível. Histórias incríveis. Porque, veja, éramos super jovens. Sim. Tínhamos a madrugada, não tinha internet. Estava começando agora. Esse boom, né? Esse boom da internet. Então, assim, tudo no rádio, nós éramos a evidência. O rádio era a evidência. Então, nós éramos os monstros da rádio. E todo mundo tem saudade daquela Aline, né? Que era aquela Aline espoleta, aquela Aline que hoje, quando ela vem para TV Jornal, ela fica um pouco mais comedida. Porque é uma outra linguagem, né? Outra linguagem. Né? Até porque você hoje apresenta um programa que é sobre saúde. Sim, nunca deixei o rádio. Quando eu recebi esse convite para vir para a Rádio Jornal, para o Sistema Jornal do Comércio, era para fazer rádio e para fazer um programa nos fins de semana com Marcela e Nayara, que era um programa de entretenimento que não tinha, que era o Sobretudo. Sobretudo, que foi um sucesso, né, Foi Aline? um sucesso na época. E aí, nossa, vou fazer TV. O medo, né, assim, do novo. E aí, só que foi... Obviamente, aprendendo com a questão das câmeras, de posicionamento, de como você se comporta, né? Porque é tudo... Você tem uma preparação, né? Você vai pensar em cabelo, em roupa, em figurino, em como você vai se sentar, como você vai se... É muito diferente de rádio. Né? É imagem. Essa espontaneidade que o rádio tem é meio que tolhido, né? Na TV, porque você tem que ter... Né, saber onde você vai tem se impor, né? Tem as regras. E aí, foi obviamente desafiador, mas foi ao mesmo tempo tranquilo, porque eu fui meio que passeando, éramos 3. Fui passeando ali, fui entendendo, sempre fui muito curiosa, né, de perceber as coisas, de ir me encaixando. E foi, né, naturalmente. Mas eu disse assim, não vou querer sair de rádio de jeito nenhum. Eu fazia, quando eu vim para o sistema, a gente fazia na AM, Tarde Total Liberdade, que era um sucesso, gente. A gente conseguiu, em 3 anos, assim, liderar a audiência do horário. E por isso, na época, a Graça Araújo era transmitido para Caruaru. Não falava a linguagem de Caruaru. Maravilhosa Graça, saudade dela. E era uma profissional ímpar, mas ela fazia o programa de Recife com a linguagem de Recife e era transmitido para cá. Óbvio que a gente ganhava, né? Porque a gente falava a linguagem de Caruaru, a gente trazia profissionais de Caruaru. E as pessoas queriam ouvir o que era de Caruaru. Então... Quando o sistema viu que naquele horário da Rádio Jornal eles perdiam sempre, seguidamente, ao longo dos anos, aí vamos trazer essa menina para cá. E aí foi quando surgiu o convite para vir para a rádio, para fazer o programa
na mesma linha de graça com a linguagem de Caruaru, que era o consultório do Rádio Livre e também um programa que antecipava, né? O consultório para que a gente apresentasse com a linguagem de Caruaru. E aí veio essa pretensão de fazer rádio e TV. Chegou um momento, obviamente, que eu tive que fazer uma escolha, né? Sim. Eline, não vai dar para você conciliar porque a gente tem outros projetos para você na TV. E aí eu lembro que eu chorei. Meu diretor disse, não, me tire da rádio, não. Me deixe. E aí eu acabei conquistando e ficando só com o consultório, mas não deixei de fazer rádio. E o que a gente percebe é que assim, você realmente foi muito sortuda, porque quando você foi para a televisão, você foi com o pé direito, porque é muito fácil para quem está no rádio ir para a televisão. É verdade. Migrar da televisão para o rádio, que é um pouquinho dificultoso, né? Mas você tinha todas as informações, você já era Aline Souza, e claro que você sempre foi essa moça super inteligente e acho que um camaleão, porque você se adequa a tudo ali dentro da TV Jornal. Eu tenho essa capacidade, eu acho que é inerente a mim mesma, assim, eu tenho essa capacidade de me adaptar facilmente às pessoas, às equipes, tanto que eu já passei por vários setores ali, né? Eu comecei com um programa de entretenimento, que era um desafio para a TV, porque nós não tínhamos, né? E como foi? Você chegou num ponto bem crucial agora. E como foi a tua experiência de ter um programa e de apresentar um programa, Aline? Me conta. É o que eu te falei lá atrás, assim, não foi tão difícil. Assim, eu tinha que ter a noção de enquadramento, mas era um programa que era gravado. A gente gravava nas terças e ele era vinculado no sábado. Então era mais fácil. Se você errasse ali, a gente parava, fazia novamente, editava, enfim. Não era o desafio do ao vivo. Só que... Você não gosta do ao vivo? Eu amo ao vivo. Eu prefiro. Sim, também, 2. Eu prefiro do que fazer gravado. Só que no decorrer desse programa, eu sempre fui muito enxerida, sabe? Assim, era Marcela, Nayara e eu. E assim, eu sempre intervia, eu sempre perguntava, eu sempre questionava, eu dava a minha opinião. E isso eu acho que chamou a atenção da direção. E aí, chegou um dado momento que a direção na época me chamou e disse, Aline, a gente tem um projeto novo que a gente quer colocar, que é um programa de entrevista, que era para um horário bem desafiador, que era de manhã, de 11 até meio-dia, ia tomar inclusive um lugar de um antigo jornal, que já era consolidado na época, que ia chamar Nosso Dia. E aí eu quero que você apresente esse programa. Vai ser ao vivo, diário, nossa! E foi fabuloso. Aos 40 anos... 40 e poucos anos eu recebi essa proposta, nossa, meu Deus, eu vou fazer um programa ao vivo, eu sozinha, ancorando e tal, vamos embora, vamos pegar esse desafio e vamos enfrentar. E aí eu lembro que, nesse aspecto, eu tive que trabalhar muito a questão da dicção, sabe, de tirar o FM... Porque, assim, eu tinha essa liberdade de fazer isso num programa que era de entretenimento. Isso. Mas aí, pra gente fazer um programa e apresentar só com uma linguagem que eles queriam, aí eu lembro que eu fiz vários pilotos. Diego Barbosa, ele dizia, ei, tira o FM. Chefe, tira o FM, Aline. Aí, bora fazer de novo. Aí eu... Porque o FM tem aquela coisa, né? Da rapidez, do dinamismo. E TV não. TV você tem que conversar. É como o podcast. Quando os meninos disseram, não, Moreira, tu vai ter que fazer o podcast. Ainda hoje, eu me pego um pouquinho no acelerado. Rádio. Por quê? A gente do rádio, a gente foi ensinado a não deixar buraco. Não deixar brecha, gente. Não pode, de jeito maneira. Verdade. Quando a gente vai para a televisão, a gente tem que fazer o charme, o caras e boca, né? Que de repente é trabalhar o gestual. Quando a gente vem para o podcast, parar com não interfere, deixa o entrevistado falar. Imagina, e isso tudo é um aprendizado. Aprendizado. E aí, nossa, eu tenho que virar a chave, né? Sair dessa... E nem todo mundo consegue não, dessa mania do FM e encarar agora um programa. E aí o programa ficou uns 6 meses no ar. O horário era muito desafiador mesmo, não chegou naquela proposta que eles desejavam. E aí, tá, Aline, a gente tira do nosso dia, você vai apresentar o TV Jornal amanhã. E que ficou incrível. Outra história, sabe? Outra maneira de fazer, outros enquadramentos. Era um jornal diário que acordava as pessoas com notícia. E aí, obviamente, com esse meu jeito, com a minha leveza que eu sempre tive, a gente passou um tempo lá no TV Jornal Manhã, e aí vamos sair do TV Jornal Manhã,
A gente tem outras pretensões agora de mudar a dinâmica do programa, ser uma coisa mais voltada para a questão de violência, de acidente, uma nova linguagem. E aí é quando o Givanildo assume o TV Jornal Manhã. Na era passou um tempo nessa transição, e aí, Aline, agora você vai para o jornalismo, vamos para a reportagem. Foi outro desafio. Imagino. Né? Criar texto, pensar na matéria. Obviamente, se você encontra ali, você tem uma pauta que vai te encaminhar, mas você precisa pensar, né? Falar do seu jeito, da sua maneira, criar texto, encaixar tudo, interpretar as falas. aquela história, contar aquela história. E aí, eu disse, olha, vocês tenham paciência, porque eu vou ter que aprender, né? Aline, você sabe. Mas, assim, a insegurança mesmo de querer fazer bem feito. Acertar, né? De dar o meu melhor, de acertar, obviamente. Aí foi. E quando eu tô no jornalismo, eu digo, agora você vai pro entretenimento. Que eu quero a Aline mais solta, mais da brincadeira, da liberdade. E aí, veja. E que eu gosto, viu, das suas reportagens. Você passa por várias fases. E, enfim, Muito é uma construção. Leve, é muito leve. As tuas histórias contadas no programa da Marcela. Eu fico feliz. É tão incrível. Assim, você dá aquele up no programa, porque você realmente traz a sua leveza. Que bom as pessoas que você entrevista, elas ficam leves, porque você sabe que o entrevistado, se nós não passarmos a segurança para ele, ele não consegue falar não, viu? E a gente, ao invés de ajudar, atrapalha. Graças a Deus eu sempre tive esse feedback. Até no rádio mesmo, né? Às Sim. vezes as pessoas chegam na Rádio Jornal à tarde, a gente lida muito com a área médica. E médico, obviamente, tem uma imensidão de informações. Mas às vezes eles vêm com termos muito técnicos. Aí a gente conversa, vamos lá. Às vezes ele fala um termo técnico, eu digo, peraí. Não entendi. Que palavrão é esse? Vai, fala aí pra mim a minha linguagem. Porque você acaba sendo ponte pra quem tá ouvindo, Com né? certeza. E aí as pessoas sempre trazem esse feedback. Aline, você deixa a gente muito à vontade. E eu fico feliz, porque eu acho que enquanto profissional você tem essa facilidade, né? Não tem sentido eu estar lá, carrancuda e só perguntando. Eu tento ser o mais leve possível para que seja um bate-papo, como a gente está conversando agora. Que legal. E essa tua ida agora para o programa da Marcela, como que foi assim? Como foi que a equipe te abraçou e como foi vivenciar dia a dia matérias diferentes com o teu parceiro, o teu cinegrafista, que é um irmão. Quando a gente, né? Um irmãozão, Diego Williams. Foi um presentão, assim, que eu recebi, porque a gente se entende muito, sabe? Diego olha pra mim assim, ele já entende. E que é muito bom isso. É muito bom isso. Entende o que eu quero, o que eu não quero, a gente acaba realmente conversando. Peraí, Diego, vamos construir dessa maneira. Pega essa imagem aqui, faz assim, faz assado. E a gente se entende muito bem. Isso é muito bacana. E foi exatamente essa diferença, né? O jornalismo tem aquela coisa mais rebuscada, de passar uma informação mais séria, obviamente, dependendo do assunto, obviamente que tem leveza também. Mas entretenimento, a pegada é outra, né? Com certeza. Vamos falar de comida, vamos comer aqui, vamos... A Marcela me chamou durante um período debochada. De rainha do deboche, porque eu dizia... Querida, vamos lá, vou experimentar. Fica com água na boca, tá? Vou debochar um pouquinho. Mais uma pergunta, você comia muito mesmo? Não, muito não. Eu experimentava e degustava depois. Só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Mas é sério, a gente acaba comendo muita coisa, assim, no dia a dia. Delícia, né, Aline? É bom, hein? É bom demais. Alguém me encontra assim, menino, eu queria ser você pra comer tanta coisa gostosa. Mas é interessante. E hoje eu não tô nem com a parte mais de culinária, porque... acabo fazendo, e a gente até faz, mas fazendo muito mais outras coisas, trazendo outras pegadas, é muito gostoso o entretenimento. E a Aline mãe, como que é a Aline mãe? Gente, a Aline mãe é bem parceirona, assim, de puxar, sabe, quando Eu tem que vejo puxar. alguns vídeos seus na internet. O meu maior, o Antônio Lucas, 21 anos, gato, lindo, maravilhoso, mas é muito Mãe é coruja tímido. mesmo, viu? Mas ele é lindo mesmo. Muito tímido, muito na dele. Nenhum deles, Aline, tu acha que tem veia pro rádio? Não tem. Gabriela é muito comunicativa, de 17. Uhum. Gabriela tem essa veia de ser comunicativa, super tímida também, mas quando ela se solta, ela se solta. Uhum. Antônio Lucas, não. Ele é bem na dele, assim. Aí eu acabo nem falando muito, nem mostrando muito nos stories, porque a gente tem que respeitar, né, o jeito de cada um. Gabriela participa mais. Tem gente que diz assim, eu achei que você tinha só a menina. Não, mas eu tenho o Antônio Lucas também, mas ele é muito reservado. São 2 filhos incríveis, né? Enquanto profissional, eu sempre tive um sentimento de culpa muito grande. Eu acho que como toda mulher tem, de nossa, gente, eu sempre tive que abrir mão tantas vezes,
né, da minha família, dos meus filhos, de participar das coisas dele, em detrimento do meu trabalho. E isso me preocupou durante um certo tempo, né? Mas eu sempre fui muito, no momento que eu podia, muito presente, de estar junto, de conversar, de sair, sabe? De ser parceira. E assim, a gente tem uma relação linda, sabe, com os dois. Sempre tive. De conversar, de orientar, de olha, isso aqui é bacana, isso aqui não é. Eles sempre foram muito respeitosos, até hoje, muito respeitosos, assim. E são dois adolescentes que não me dão trabalho, assim, absolutamente. maravilha. São muito tranquilos, sabe? O Antônio Lucas hoje já tem o emprego dele, sabe? A empresa deles e toma conta, é super responsável. É um menino de ouro. E Gabriela, assim, ainda não sabe muito o que quer. Uma hora quer ser advogado, uma hora quer ser médico, uma hora quer ser engenheiro. Não sei. Ela ainda não se encontrou. E eu vou respeitando. Tá, é isso que você quer? Tá, vamos lá, vamos caminhar. E espero que ela encontre algo que a deixe muito feliz. Como eu tive a sorte de encontrar, né? Amém. De caminhar. Muito bom. Aline Souza, Aline Rodrigues de Souza. Isso mesmo. Né? E Aline, fala pra gente um pouquinho também essa questão da tua trajetória, Caruaru, Gravatá. Por que não morar em Caruaru? Já me questionaram muito a respeito disso. Eu até, assim, tenho residência fixa em Caruaru. Ao longo do tempo, eu decidi que eu queria isso. Por que não? Porque a família tá lá, né? Meu marido tá lá, meus filhos estão lá. E você é muito família. Eu sou muito. Gabriela ainda estuda, né? Faz segundo ano. Então, minha mãe está próxima, né? Meu pai, que já se foi mais até um tempo atrás, também dava esse suporte. Então, assim, eu me sinto muito mais segura com eles, né? Lá. E eu abri mão, eu mesma. Foi uma decisão minha de ir e vir todos os dias, em detrimento deles, para que eles estivessem mais confortáveis, tivessem um espaço maior, né? Lá eu moro em casa, aqui é apartamento. Então a gente vai meio que pesando isso. Tá, é tão fácil eu ir e vir, né? Foi uma escolha minha vir para cá. Eu amo Caruaru. Acho que aqui tem tudo, é tudo muito próximo, é tudo muito mais fácil. Mas assim, eu tenho uma paixão incrível por Gravatá, sabe? Eu sou filha da Gema, como diz a história, né? De lá. Obviamente que eu não conheço as pessoas novas, essa nova geração de Gravatá, porque eu não convivo muito lá. Estou muito aqui. Mas pela minha família, eu decidi me fixar em Gravatá e estar sempre em Caruaru. Eu digo que eu visito. Eu sou de Gravatá, sou de Caruaru, sou do mundo. Eu sou um pouquinho de cada um. Que legal. Aline, projetos futuros. Aline Rádio, Aline Televisão, Aline Vida, Aline Projetos. Aline, eu sou muito assim de ir bebendo da fonte do que vai surgindo, assim. Não é que eu deixo a vida me levar, não, tá? Sim. Mas eu acho que a gente vai tendo que aproveitar aqueles momentos que vão aparecendo nas oportunidades. Sempre fui muito de abraçar oportunidades. Eu vejo... eu tenho, gente, 30 anos de carreira. Eu sei que uma hora isso vai cessar, isso vai acabar. E eu vou ter que buscar novas oportunidades. Toda e qualquer coisa que eu possa lidar com o público, com gente, eu acho que eu vou fazer bem feito. Mas hoje eu não penso assim, não vislumbro um futuro. Ai, eu quero estar numa casinha branca, de fazenda. Nanana. Não. Eu gosto e amo essa vibe de me esconder no fim de semana, me preservar, me resguardar, descansar. Mas eu não tenho nada ainda que eu pense para o futuro, não. Eu vou aproveitando esse tempo que eu tô da melhor maneira possível, até onde der. Eu acho que eu penso no futuro para a Aline, acho que até, sei lá, um pensamento agora que me veio, um podcast lá em Gravatá, a Aline trazendo... de repente. De repente, trazendo aí pessoas incríveis para ela estar batendo esse papo tão bacana, Eu porque não sei. muita gente não se importaria não, viu? De sair de Caruaru para ser meu entrevistado Deus. por Aline lá em Gravatá. Não sei o que é que me espera do futuro, mas vamos lá, vamos caminhando. Aline Souza, me conta como que é essa questão da feminilidade, da mulher num programa de televisão, como que é essa coisa de você estar sempre... Porque a televisão exige que você esteja sempre impecável. É incrível. A gente acaba virando escravo, assim, né? Dessa dependência de estar sempre arrumado. Mas eu, particularmente, gosto muito, sabe? Eu acho que eu sempre prezei pela naturalidade, em todos os aspectos. Eu nunca quis muito... Não, eu tento ser eu mesma, né? Do meu jeito, do meu estilo. Se você me vê no dia a dia, vai ver que não muda muito.
Obviamente que a gente arruma o cabelo, faz uma maquiagem, tenta estar mais arrumado, mas eu acho que a gente não pode exagerar, né? E deixar de ser nós mesmos nesse intuito, porque eu sempre gostei de me cuidar, independente de qualquer coisa. Eu não sou uma mulher hiper mega vaidosa. Eu não posso ter linha de expressão, eu não posso ter cabelo branco. Não, eu acho que a gente tem que entender que o tempo passa, a gente vai envelhecendo, a gente vai amadurecendo e a gente tem que encaminhar nesse período da melhor maneira possível. Concordo. Então, assim, eu não sou escrava da beleza, eu não sou uma mulher que tem medo de envelhecer, absolutamente. Não tenho problema nenhum com a minha idade. Os meninos até brincam, não sei o quê. E eu fico rindo. Eu digo, eu tô muito bem, hein? Na minha idade. E tá tudo certo. Então, assim, eu acho que existe a necessidade de a gente estar sempre bem e arrumado, mas eu acho que é você mesmo. Sim. Sem exageros. Sem exageros. Eu acho que a gente tem que estar bem com nós mesmos. Isso. Independente de trabalho, independente Você emana, quando você está bem com você mesmo, você emana. É tão bom, né? Se olhar no espelho ai, nossa, tá bacana, tô gostando de ver. Então, assim, eu sempre tentei me cuidar ao longo da vida e tento até hoje para que eu tenha saúde, a princípio, né? Que é o mais importante. E que eu esteja bem comigo mesma. Coisa boa. Sem ser tão escrava, assim, da beleza. Aline, qual o seu maior momento? Eu acho que o meu atual, eu acho que a trajetória de vida que eu fiz profissionalmente, pessoalmente, tudo que eu passei, todos os desafios, todas as dores que a gente tem, só me fizeram crescer e fortalecer. Enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto profissional. E, assim, a minha vontade de aprender e de evoluir. Porque eu acho que o momento é o aqui, é o agora, sabe? Eu não sou muito de pensar em passado. O meu passado poderia ter sido diferente. O meu futuro... Não, eu sou... Talvez eu tenha, com a maturidade, entendido que o viver é o aqui e agora, é o hoje. Então, é acordar bem, tá vibrando coisas boas, fazer o que eu posso fazer de melhor hoje e ver o que é que acontece amanhã. Eu vou buscando isso, sabe? Todos os dias. Qual a maior tristeza de Aline? A perda do meu pai. Nossa, acho que foi um dos momentos mais difíceis que eu passei na vida. Eu já vim amadurecendo esse momento, né? Porque Painho passou por um ciclo de doença. Ele tinha câncer no sangue e a gente sabia que em algum momento isso ia acontecer. E assim, a gente acha que está preparado, mas nunca está, né? Sim, nunca. A gente é egoísta enquanto ser humano de querer manter uma pessoa que a gente ama ao nosso lado. Mas assim, foi um momento bem difícil. Bem difícil. Maior felicidade? Nascimento dos meus filhos. Com toda certeza. Nossa, ser mãe. É fabuloso. Não, é um vínculo único. Incrível, não dá, né? Você ser capaz de gerar um serzinho que você vai educar, que você vai orientar e tentar dar o seu melhor, errando, acertando, né? Vendo onde dá, onde não dá. E é incrível ser mãe. Hoje o podcast ele está chegando a fronteiras incríveis. Qual o recado que a Aline Souza daria para quem está te assistindo hoje? Ou seus telespectadores do rádio, da TV, para quem não conhece a Aline hoje também? Eu diria, dê o seu melhor todos os dias, sabe? A gente passa por tantos momentos difíceis na vida, não perca essa vontade de viver, de ser feliz. Eu sei que tem muita gente que nos assiste e que nos ouve, que está passando até por dificuldades bem consideráveis nesse momento e às vezes nem vê uma luz no fim do túnel. Gente, eu tenho uma fé inabalável em Deus, sabe? Eu sempre tenho o propósito de tudo que eu faço, tudo que eu pretendo fazer, eu digo, tá aqui, Senhor, te entrego, faz o meu melhor. Então, assim, não perca a sua fé. Não perca a esperança de dias melhores, sabe? Por maiores que sejam os desafios, por maiores que sejam as suas necessidades, né? Tenha sempre Deus como o maior daquele orientador, daqueles... Não sei como é que você nomeia isso, né? Porque eu tenho respeito a todas as religiões, a todos os credos. Eu sou católica, né? Apaixonada por Nossa Senhora. Mas, independente da sua religião, do seu credo, mas tenha sempre essa fé. Não perca a sua fé. Sabe? Não perca a fé de que dias melhores virão, que por maior que sejam as dificuldades, tudo passa.
os momentos bons, os momentos ruins, eles vão passar. Então, não perca essa fé e essa esperança. Amém, muito bom. Minha querida Aline, para quem está no meio, quem está terminando sua faculdade, sonha com o rádio, com a televisão, o que é que você hoje, Aline, 30 anos de carreira, diria? Voltaria no tempo e começaria tudo de novo? Sim, com certeza. Tudo de novo. E eu diria assim, o caminho vai ser árduo. Não pensa, porque as pessoas olham a TV principalmente, né? O rádio não mais, porque a grande parte das pessoas, não quero rádio, né? Não me interessa, eu quero estar na TV, quero aparecer, eu quero fazer sucesso. Não se engane. É uma profissão muito desafiadora, mas muito prazerosa também. Se você entende, ou se você pretende ficar milionário sendo jornalista e radialista, esqueça. Pode esquecer. Mas se você tiver isso como a sua vontade de fazer, como o seu propósito, vá em frente. Você vai passar por desafios, vai passar por muitas situações, mas você vai chegar onde você vai querer estar. Porque eu digo assim, tudo que a gente faz com amor, com dedicação, dando o seu melhor, a resposta vem, uma hora vem. Pode até tardar, mas vem. Que legal. Eu estou muito feliz com essa entrevista, esse bate-papo com a Aline. Eu estou muito feliz que eu pude mostrar a Aline do rádio. Teve uma mensagem que chegou para mim e disse, essa é a Aline do rádio. Isso é muito fabuloso, porque só nessa intimidade a gente consegue trazer e respeito mútuo. A gente tira as nossas... Não é que a gente tenha máscara, mas é o nosso trabalho que às vezes a gente tenta colocar de uma forma com tanta verdade que a gente esquece um pouquinho do nosso passado como éramos. Sim. A gente se desliga de tantos afazeres. E hoje eu tive esse prazer de te ver como se estivesse lá no programa da Rádio delícia. Liberdade. Muito feliz. Obrigado, Aline Souza, pelo bate-papo. Foi um prazer ter você aqui no 13º episódio do MouraCast. Eu que estou honrada, muito obrigada, né, de poder contar um pouquinho, né, ou mostrar um pouquinho do que eu sou. Eu te desejo, assim, eu sei que eu sempre tive essa impressão, e quando a gente está próximo de você, a gente enxerga isso, sem ser missa de corpo presente, do profissionalismo com tudo que você faz. Ele pensa em tudo, né? Nos detalhes, na luz, no microfone. Tem que ter muito profissionalismo. E por isso que você faz. E você está há tantos anos fazendo sucesso, se mantendo no sucesso. Porque você faz isso com muita propriedade, com muita responsabilidade. Então eu desejo que esse novo desafio, que é o MouraCast vá muito longe, né? Chegue além das fronteiras e que as pessoas possam conhecer um pouco do que é o Moreira como apresentador, isso é muito bacana. Mas isso é só o início, porque vamos ter outras oportunidades de conversar mais, tá certo? Mas também tudo isso que você falou aí, eu digo sempre, eu sou um cara muito sortudo. E Deus, ele tem um amor muito grande por mim, porque coloca pessoas incríveis para trabalhar comigo. Mesmo. Porque sem eles, eu não sou nada. Tem o Vicentão, que é o meu editor, meu produtor, meu câmera. E assim, eu acho que tudo é como você disse. A gente emana... A gente atrai, gente. O que a gente é. Então não tem mágica. É só você ser do bem. Verdade. Aline, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, amei estar aqui, a gente poder estar juntos nesse bate-papo tão espontâneo, tão gostoso. Dividir microfones, gente, que era meu sonho. Olha, coisa boa. É muito bom, né? É delicioso. É muito bom. Beijo para todo mundo. Para você também, meu amor, um beijo bem grande. MouraCast encerra por aqui. Semana que vem a gente volta trazendo mais um episódio repleto de novidades, com personalidades incríveis, como a Aline e como os outros que já passaram por aqui. Um excelente final de semana. Não se esquece de se inscrever, tá certo? E ativar o sininho para receber as nossas notificações. Prazer enorme estar com você. Ótimo sábado. Tchau, tchau.